Graças a Deus pela sua vida, pela sua presença. Meu nome é Jefferson Alcântara, eu faço parte da liderança da igreja e é uma alegria ter você aqui essa manhã. Aqui na Igreja Batista Urbana a gente tem o costume de dizer que nós servimos a Deus servindo pessoas. Então a sua presença aqui é um campo fértil de oportunidade para essa igreja servir a Deus, cumprir seus dons, sua vocação, servindo você. Obrigado por sua presença. Se você já nos visita há algum tempo, frequentando essa igreja, você já sabe, mas se é a sua primeira vez aqui conosco, aqui na Igreja Batista Urbana, nós temos como costume fazer a exposição da palavra de Deus por meio de séries. Então, geralmente, todo início de mês, nós estamos propondo aos irmãos um tema, uma série para falarmos e discutirmos, à luz da palavra de Deus, como nós devemos viver nesse mundo caído, de modo que nós possamos agradar a Deus, ser mais parecidos com Jesus Cristo. No final de cada ano, o presbitério se reúne para pensar as séries do ano. E esse início do mês de abril, nós propomos conversar com os irmãos a respeito de uma série doutrinária. É interesse do presbitério dessa igreja falar sobre um tema que na sociedade moderna se tornou caiu em desuso. É difícil a gente ouvir, é quase raro a gente escutar. E, especialmente, por conta da relatividade sobre esse tema na sociedade moderna, tornou-se também em desuso no meio das igrejas cristãs. O pecado. É quase raro a gente ouvir alguém na sociedade moderna falando sobre a sua convicção sobre pecados. E isso se estendeu, sem dúvida alguma, à realidade dos púlpitos da nossa igreja. Dificilmente os púlpitos de hoje tratam o tema do pecado como uma realidade. E a consequência disso é que nós lidamos com os nossos pecados de forma indiferente. A gente lida com o pecado como se Deus não se importasse. A gente decidiu, então, lidando com essa relativização do pecado, se tornarmos seletivos com relação a ele. Se eu perguntar aqui essa manhã, quantos de vocês têm problema, dificuldade, inclinação pecaminosa com a prostituição, com a pornografia, dificilmente você vai levantar a sua mão. Porque nós lidamos com alguns pecados de forma constrangedora. Nós lidamos com algumas realidades de pecado como se esses fossem de fato pecados. Mas e se eu perguntasse para você se você é impaciente? Você acha que seria mais fácil levantar a sua mão? Se perguntasse para você se você se endivida com facilidade, você acha que seria mais fácil confessar esse pecado? Ou se você chega atrasado em todos os seus compromissos, não porque o pneu do carro furou, mas simplesmente porque você não é organizado com o tempo. Ah, Jefferson, esses talvez seriam mais fáceis de confessar. Pois é, essa relativização do pecado da sociedade invadiu a nossa realidade como igreja e nós passamos então a definirmos quais pecados de fato são importantes na nossa vida. Porque esses de menor natureza, a gente sequer considera-os como pecado. A gente sequer os eleva à categoria de pecado. É como nós agíssemos no mundo como se Deus não se importasse, ou como se Deus não visse. Mas a realidade do Evangelho é que nós não temos autoridade para classificarmos pecados, embora uns sejam mais importantes do que outro. Para um Deus santo, pecado é pecado. E todos os dias, eu e você, quer nesses pecados com mais gravidade, ou naqueles com menos gravidade, de acordo com a nossa conveniência, eu e você somos chamados a espelharmos, a vivermos uma vida digna daquele que nos chamou, um Deus santo. Por isso a palavra de Deus diz para nós, sede santos como Ele é santo. E sem dúvida alguma, numa realidade caída, isso é
praticamente impossível. Nós somos pecadores. Então, como eu posso conjugar esse imperativo da palavra de Deus de ser santo como Ele é? Vivendo todos os dias uma vida que diz não para aquilo que ofende o caráter de Deus, e sim para uma vida que deseja, apesar das dificuldades do nosso coração, empoeirado com o pecado, viver uma vida que honra a Deus em toda a nossa existência. É sobre isso que nós vamos falar esse mês. Você é meu convidado para essa jornada. E nesse primeiro domingo dessa série Pecados de Estimação, que a gente guarda como se fosse pet, não é? A gente vai falar sobre o atraso. E para falar sobre isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 33 até o versículo de número 37. Vai doer um pouquinho, irmão. Talvez você saia um pouco ofendido. Talvez você saia um pouco confrontado. Mas que o Evangelho produza frutos no seu coração ao final dessa jornada. Segura na minha mão e vamos, ok? Diz assim o texto. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33. Esse texto, essa perícope, ela está dentro de uma perícope muito maior, que é o Sermão do Monte. Uma série de sermões que o Senhor Jesus Cristo pregou. E esse ano nós iremos falar sobre alguns trechos. Vou te dar um spoiler. Tem uma série muito boa chegando. Sociedade do Cansaço. Que nós vamos fazer uma exposição sobre outros trechos desse Sermão da Montanha. Fica a dica para você acompanhar. Mas o texto diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, o Senhor Jesus falando, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque Ele é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, como corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor, olharmos para os cômodos empoeirados do nosso coração e permitirmos que o Evangelho, o bálsamo, o orvalho que brota da cruz de Cristo, nos ajude a varrer a sujeira do nosso coração, a limpá-lo, a lavar a nossa imundícia, mesmo naqueles pecados que já se tornaram tão costumeiros, tão habituais, que já nós não nos incomodamos com ele. Que a tua palavra hoje nos confronte e nos faça arrancar as escamas dos nossos olhos e ver a beleza de uma vida que é íntegra em todos os seus movimentos. Uma vida que te agrada, que te honra e que te glorifica, ó Deus Santo. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar na importância do tempo. Recentemente eu estava nesse período que a gente fica fazendo nada no Instagram, sabe? Literalmente a gente chama isso de perdendo tempo. Eu estava fazendo esse período devocional de perda do tempo, e aí então eu me deparei com uma postagem, uma publicação de um pai que estava internado em um hospital.
e ele estava experimentando um câncer terminal. E esse pai, então, sabendo que não tinha mais nenhuma coisa a ser feita, nenhum tratamento, ele resolveu, sabendo já que eram os seus últimos instantes, momentos da vida, os seus últimos dias, se despedir das pessoas que ele mais amava. Então ele marcou horários para que cada pessoa importante na sua vida aparecesse no seu leito de hospital, lá no hospital, para ele se despedir. Então as imagens começam a mostrar as pessoas chegando, se encontrando com ele, gastando tempo de qualidade com ele, abraçando, contando histórias, lembrando momentos que eles passaram juntos, rememorando os dias tristes, os dias felizes, se abraçando, se despedindo, porque aquele era o último tempo que eles experimentariam. Foi muito difícil ver ele se despedindo dos seus filhos. Para nós, pais, eu tenho 2 pequenininhos, vocês conhecem, a Clara, o Manã, que não é uma criança, vocês sabem disso, e o Arthur, que tem 1 aninho. Quando a gente pensa nessa realidade e a gente percebe a finitude do tempo. Desde que eu e você nascemos, nós estamos contando o tempo. Uma ampulheta foi virada e o tempo começou a correr e eu e você não temos mais controle nenhum sobre isso. E algumas circunstâncias na vida, elas permitem, elas tornam isso muito mais evidente, como esse homem que estava nos seus últimos instantes, tempo de vida, se despedindo das pessoas que ele amava. Nessa publicação, eu vi em vários lugares aparecendo esse vídeo, mas em uma das publicações que eu li, o texto falava sobre a importância de nós valorizarmos cada instante da nossa vida e não os tornarmos uma perda de tempo. A importância que tem em eu e você sermos pessoas diligentes com esse tempo que eu e você não temos mais controle. O dia começa já dessa característica, 24 horas. E aí começa toda a nossa agenda de compromissos. Tenho que varrer a casa, tenho que colocar feijão para cozinhar, eu tenho que lavar o arroz, eu tenho que preparar a comida para a criança que vai para a escola, eu tenho que dar banho, tenho que pentear o cabelo. Puxa vida, o tempo já vai chegar atrasado. É assim a nossa realidade. Experimenta dormir um pouquinho a mais. Você que precisa de uma condução para ir até o seu compromisso, o seu trabalho, a faculdade, enfim. E se você chega um pouquinho atrasado, o ônibus passa. E quando você vê, você sai correndo. Quando eu era estudante, eu precisava fazer o caminho de Perdizes até onde eu morava, num bairro muito afastado aqui de Guarulhos. Eu morei, quando cheguei nessa cidade, no Lavras. Não sei se você conhece, fica na terra até de tão distante. Então, para chegar lá é muito difícil. E naquela época, que não faz tanto tempo assim, mas era muito mais difícil. E eu então descia na Armênia, e às vezes quando eu saía do metrô, saía da faculdade, chegava ali na estação Armênia, eu já olhava pelo muro assim da estação, para ver se o ônibus estava lá, porque os últimos ônibus eram de hora em hora. Então se eu perdesse aquele ônibus, só daqui 1 hora. E quando eu via que o ônibus ainda estava lá, eu saía desesperado, correndo na estação, descendo aquelas escadas. E às vezes eu chegava tão perto e o ônibus ia saindo. E eu ficava frustrado, porque eu sabia que só daqui 1 hora o outro ônibus ia chegar para que eu pudesse voltar para o meu descanso. Um tempo que eu dormia apenas 5 horas por dia para poder estudar. Como o tempo é importante para a gente. Como a realidade do tempo, eu e você não temos controle sobre ela. Pergunte isso para alguém que perdeu o compromisso mais importante da sua vida, o Enem. Aqueles estudantes desesperados chegando. Pergunte isso para uma mãe em tempo integral. Como o tempo é precioso para ela. Como é difícil administrar todas as agendas. Mas a verdade, meus irmãos, é que na realidade do tempo,
eu e você somos chamados à disciplina da pontualidade. Essa é a verdade. A disciplina da pontualidade, ela é uma qualidade exaltada nos nossos dias. É uma virtude quase. Quando alguém chega no horário, você fala, uau, né? E tá tudo certo, tá tudo bem. Aquilo que deveria ser a nossa obrigação, especialmente entre os cristãos, se tornou um motivo da gente glorificar de pé. Não é assim que a gente diz? Né? Quando uma pessoa trabalha e ela chega constantemente, sem atrasos no seu trabalho, existem empresas agora que até dão bonificação. Se o funcionário não chega atrasado, vira o funcionário do mês, e a gente coloca uma fotinha dele na parede, porque a gente glorifica, aplaude a virtude da pontualidade. Mas o grande desafio é que aquilo que deveria ser normal se tornou uma escassez e a nossa realidade sobre o atraso se tornou uma realidade. Quer ver um exemplo disso? O paradoxo do tempo e a inversão dos valores do atraso, porque se tornou uma realidade. Você já foi num casamento? Se você já foi num casamento, você já sabe qual é a máxima do casamento. A noiva vai atrasar. É assim que a gente vai para o casamento. É com essa perspectiva. E quando não é a noiva, é aquele padrinho, né? Que você fica esperando ele chegar. E ele não chega. Enquanto ele não chega, você não pode entrar na igreja. A realidade do atraso se tornou a grande verdade do nosso tempo. E por causa disso, nós invertemos os valores. Ao invés de começar no horário, a gente dá um horário para que as pessoas conheçam no convite e um outro horário para começar. E quando a gente faz isso, a gente está prestigiando e valorizando os atrasados. Essa cultura de atraso, essa cultura que entende, que acredita que está tudo bem atrasar. E desvirtuar a virtude da pontualidade. A gente valoriza mais quem se atrasa do que aqueles que chegam no horário. Porque é essa a realidade. Você quer ver para o nosso contexto cristão? Dá uma olhadinha para a quantidade de crentes que estão no início do culto, quando começa, e a quantidade de crentes que estão no final do culto, quando ele termina. Por que essa é a realidade? Porque a gente entende que não precisa ser pontual com as coisas. A gente entende que está tudo bem marcar um horário no convite para começar em outro. A gente entende que está tudo bem atrasar com os nossos compromissos que nós marcamos com as pessoas. Está tudo bem nós atrasarmos para o maior compromisso da nossa vida, se encontrar com o corpo de Cristo, com o nosso Deus. E por isso a gente chega atrasado. Agora, a Bíblia tem uma resposta para corações que vivem atrasados. E essa é uma delas que nós lemos essa manhã. O Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, o texto que nós lemos, vai tratar a respeito dessa necessidade que eu e você temos de, à luz daquilo que cremos, à luz daquilo que nós professamos, viver uma vida que dignifica a pontualidade, porque o nosso Deus é o Senhor do tempo e Ele nunca se atrasa. E eu e você somos convidados a ser como Ele é, e não como a sociedade diz que devemos ser. Uma verdade importante, então, sobre isso, é que eu e você, em momento algum da nossa existência, devemos assumir compromissos que nós não iremos cumprir. Mas como a gente tem facilidade de fazer isso, né, irmãos? A gente assume compromissos com todas as pessoas cientes de que nós não vamos cumprir, porque não temos condições para cumprir. A gente assume responsabilidades porque não queremos deixar nada para trás, ou porque queremos que as pessoas saibam que nós damos conta, que a gente é bom, que a gente consegue fazer, então que a gente vai conseguir até o fim das coisas. E nós passamos dessa realidade narcísica de fazer
de se fazer bom para tudo, de fazer com que as pessoas acreditem que a gente dá conta de tudo, a gente sai marcando compromissos e compromissos, cientes de que não vamos conseguir cumprir nossas agendas. Há um advogado no escritório onde eu trabalho, que ele é conhecido exatamente por essa realidade. Nós marcamos um compromisso com ele, e no horário do compromisso que nós marcamos para ele, ele nunca está. E quando a gente liga para ele, ele fala assim, eu já estou chegando. Só que na verdade ele acabou de levantar da cama. Porque ele, ciente da sua realidade, sabendo que não poderia cumprir com aquele compromisso naquele horário pactuado, ainda assim, seja para fazer média com você, seja para fazer uma imagem da sua identidade de uma pessoa que cumpre os seus compromissos, ele tem a necessidade de estabelecer compromissos pactuais e, infelizmente, não consegue cumprir. Agora, olha o que diz o Evangelho no versículo de número 33. O Senhor Jesus Cristo falando a respeito de uma tradição rabínica que era a tradição do juramento. Ele diz assim, vocês também ouviram o que foi dito, ou seja, o que a tradição rabínica disse. E eles disseram o seguinte para os seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. A tradição rabínica tinha por costume fazer juramentos para cumprir a sua palavra. E a gente só precisa jurar, por quê, meu irmão? A gente só precisa jurar porque a realidade da confiança foi desgastada. A realidade da palavra íntegra, que não dá volta, que não tem curva, ela foi desgastada. E isso na tradição rabínica se tornou uma realidade tão comum que eles passaram a jurar as coisas. Só que eles juravam em nome de Deus. E sendo Deus a testemunha daquele juramento, os fariseus que levavam tanto a sério a prática da Torá, a prática da palavra de Deus, toda a lei, então não podia haver quebra. Não podia nem um minuto eles deixarem de cumprir aquele compromisso, porque Deus foi fiador desse compromisso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte para eles: vocês ouviram, não jure falsamente. Não assumam compromissos que você não pode cumprir. Não pactue com pessoas, não faça combinados, não marque com responsabilidades ou qualquer compromisso com alguém, se você tem consciência de que você não vai dar conta. Não firme um compromisso apenas para fazer média com as pessoas e mostrar para elas uma imagem de alguém que se importa. Não. Não é isso que faz de você uma pessoa boa, bonitinha, sensível e legal. Não marque, não faça compromissos, nem com a sua esposa, nem com um estranho, não com seus filhos ou com os seus pais, se você não é capaz de cumpri-los. Não marque compromisso com alguém apenas para afirmar a sua identidade narcísica, que precisa ser legitimada como alguém que tem palavra e vai cumprir, se você não pode dar conta disso. É isso que a palavra de Deus diz para a gente. Não jure falsamente com alguém, mas cumpra a tua palavra. Vai até o fim se você se comprometeu com alguém, ainda que isso custe para você, ainda que exija muito de você, vai até o fim. Agora, quando os rabinos começaram a perceber que jurar em nome de Deus era muito complicado, porque eles tinham que cumprir as suas obrigações, eles começaram a desvirtuar, como a gente faz com os nossos pecados. Começaram a desvirtuar o juramento. O que eles fizeram, Jefferson? Ainda havia a necessidade de jurar, porque a palavra deles não era digna de confiança. Mas eles começaram a jurar por outras coisas. Eu juro pelo templo de Deus. Eu juro pelo céu. Eu juro pela minha cabeça. Sabe quando a gente fala assim, eu juro jurado? Quando eu era pequeno,
Minha mãe, só eu e ela saía para trabalhar e eu ficava sozinho. E eu tinha uma Caloi 10, irmãos. E quem é da minha geração sabe o que era uma Caloi 10 para uma criança. Você não tem ideia de como que você é da geração mais... Eu nem sei como é o nome dessa geração mais nova, mas a geração 1980 e alguma coisa sabe o que era uma Caloi 10. E aí minha mãe me deixava em casa e até que uma pessoa chegasse para me olhar, e naquele intervalo eu pegava a minha Caloi 10 e junto com uns amigos que ficavam no mesmo quintal, era um quintal que eu morava com várias casinhas, eles me ajudavam a jogar a bicicleta pelo muro que ficava fechado o portão, e eu saía correndo de bicicleta e tudo mais. E às vezes minha mãe via alguns machucados quando ela chegava, e ela falava assim, você andou de bicicleta? Eu falei, não. E esses ralados aqui? Não. Jefferson, você andou de bicicleta? Mãe, eu juro. Juro jurado, mamãe. Eu falava desse jeito. Eu juro jurado. Ou seja, é verdade o que eu estou falando. Um dia ela me encontrou, né, irmãos? Eu estava andando na rua com os meus amigos. Ela tinha saído para almoçar e estava indo até uma banca de jornal lá, comprar uma revista que ela queria, e quando eu estava na avenida andando, minha mãe estava passando. Ela só fez assim com o olhar, e eu durinho aqui, prossegui firme, sem olhar para o lado. E quando eu cheguei em casa, eu disse a mesma coisa. Eu juro, mamãe, eu juro, pela senhora, não jura por mim, porque você está mentindo. Minha mãe tinha uma habilidade de corrigir-me. Ela me batia com um instrumento chamado vara de marmelo. Se você não sabe o que é isso, vai pesquisar, depois você vai entender o tamanho do martírio que eu passava, porque por conta da minha desobediência. Mas eu e você somos esses indivíduos. A gente jura jurado, jura pela nossa mãe, a gente jura pelos nossos filhos, a gente jura por coisas que são sagradas para a gente. Era isso que os fariseus faziam. Só que o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito dos nossos compromissos, da nossa pontualidade, é que a gente não deve se comprometer não só de forma integral, devemos ir até o fim, como a gente também não deve se comprometer pela metade. E aí vem o nosso grande desafio. Compromissos que a gente assume cientes de que vamos cumprir, mas a nossa irresponsabilidade faz com que eu e você o cumpramos pela metade, de qualquer jeito. Dá uma olhadinha nos versículos 34 a 36. Mas eu digo, olha o contraste. Jesus disse, eles disseram, os rabinos disseram para os seus antepassados. O Sermão do Monte é uma realidade do Senhor Jesus Cristo virando aquilo que eles acreditavam de cabeça para baixo. Então agora ele vai subverter os valores daquele tempo. Ele vai dizer, eles disseram, porém eu digo para vocês, não jurem de forma alguma. Irmãos, nem pelos céus, nem pelo trono de Deus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não tem controle das coisas, de nenhum fio dos seus cabelos. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, não é sendo contra a possibilidade de eu me comprometer, de eu me pactuar com alguém. Toda a Escritura, ela é do começo ao fim, uma história da redenção a partir de uma aliança, de um pacto que Deus fez conosco, de nos salvar de quem nós somos. E que nessa relação pactual, Ele assume a responsabilidade de nos salvar e nós assumimos a responsabilidade de honrarmos aquilo que Ele fez por nós. Então o Senhor Jesus Cristo, portanto, não está pregando contra o pacto, contra o compromisso. O que Jesus está fazendo aqui, Jefferson? Jesus está dizendo para esses homens que a nossa palavra deve ser suficiente para que alguém acredite nela. Eu venho de uma geração de cristãos. Meu avô foi o pioneiro do cristianismo na minha família.
E ele era um homem que, quando assumia um compromisso, era aquele compromisso do bigode, sabe? Fio do bigode. E na época dele, a minha mãe conta que descendentes de italiano e que vieram para o Brasil muito pobres, morando no interior de São Paulo, agricultores, eles viviam naquela geração, naquele espaço onde as pessoas iam na mercearia comprar só com a sua palavra, porque ela era suficiente. Não é isso? Você se lembra de alguém assim? Não precisava ter um caderninho, não precisava ter um crédito, não precisava de nenhuma coisa. A sua palavra é suficiente para mim. E meu avô era crente. Isso significava que a palavra dele deveria valer muito mais do que um indivíduo que ainda não conheceu a Deus e vive em seus pecados. Se alguém que ainda não conhece a Deus precisa ter uma única palavra que dirá àqueles que foram transformados, redimidos dos seus pecados, esses a palavra não pode ter curva. Então o que o Senhor Jesus está querendo ensinar é que eu e você, crentes redimidos, salvos pela graça de Deus, precisamos ser conhecidos nesse mundo, não pela nossa falta de confiança, não por assumir compromissos e não cumprirem. Nós devemos ser conhecidos porque a nossa palavra é suficiente para qualquer um que seja. Se eu disse, eu vou cumprir. Se eu falei, então pode confiar. Jesus está dizendo para nós que honrar o que combinamos com alguém deve ser uma questão de integridade. Não pela metade, não meia boca, mas íntegros, completos, plenos em tudo aquilo que a gente faz. Portanto, o que ele está dizendo é que eu e você temos que ser conhecidos como pessoas em que eu posso confiar, pessoas que eu posso depositar minha confiança. E aonde ele diz isso, Jefferson? Dá uma olhadinha no início do versículo de número 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não tem meio termo. Não tem compromissos assumidos meia boca. Mas o grande desafio da pontualidade, do tempo e a pontualidade dos nossos compromissos é o seu oposto. Aquilo que a gente chama de atraso. E por que esse é um grande desafio para nós sermos íntegros? Porque o atraso, ele não revela uma incapacidade apenas, ele revela um pecado. E eu não estou falando aqui de atrasos frutos de um empecilho. Você se comprometeu com alguém e você não pôde chegar no horário porque o seu carro bateu. Bateram no meu carro e eu fui impedido de chegar. Eu não estou falando do pneu que fura. Eu não estou falando daquele papai e daquela mamãe que estavam saindo e de repente olharam para o body da criança e ele estava todo recheado. Papais entenderão. Mas não é sobre esse compromisso que é quebrado com alguém por conta de um imprevisto. Eu estou falando de atrasos que nós não cumprimos com as nossas promessas, as nossas responsabilidades com alguém, de sermos pontuais com elas, porque a gente é desleixado. Como assim, Jefferson? Sim, meus irmãos, existe uma realidade no nosso coração pecaminosa de desleixo para com relação aos outros que nós assumimos compromissos. Deixa eu te dar um exemplo. A gente não calcula possíveis imprevistos e contingências que possam aparecer no caminho. A gente combina com alguém às 11 e a gente sabe que precisa sair com 1 hora de antecedência, então a gente sai literalmente às 10 horas. Só que a gente não pensa que no caminho a gente pode pegar um congestionamento. E a gente então é desleixado com esse compromisso ao ponto de não se programar com mais antecedência para cumprir a nossa responsabilidade. A gente não calcula o tempo do trânsito.
A gente não calcula o tempo que vai levar para passar aquela roupa que poderia ter sido passada no dia seguinte, anterior. A gente não calcula o tempo da maquiagem. E então a gente chega atrasado no culto porque ainda precisa passar esse blush. A gente precisa da chapinha. A gente não calcula o tempo do Uber que vai atrasar na região onde a gente mora. E ele fica ali, aí você fala assim, ó, não é minha culpa. Não, eu chamei no horário, eu levo 15 minutos para chegar na igreja. E olha, são 10 e 15, faltam 15 minutos. É o Uber que está atrasado, que fica recusando as minhas tentativas de ir para a igreja. E o nosso miserável pecado faz até a gente achar que a culpa é do diabo, né? Porque é assim que cristãos lidam com seus pecados. A culpa é do diabo. Só pode ser o inimigo que está aqui lutando para que eu não vá para a casa do Senhor. E por isso que esse Satanás está recusando as minhas viagens. Não é isso que a gente faz? Piada de pastor, né? Piada de pastor não tem graça, mas a gente intenta. Disseram que o diabo estava sentado na calçada chorando, amargurado, triste, angustiado. E aí um indivíduo passou e falou, nossa, diabo, por que você está chorando? O que foi? Ele falou, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. O que o diabo... Estou falando que piada de pastor não tem graça. Mas o que a metáfora está querendo dizer? É que como bons filhos de Adão, eu e você sempre responsabilizamos o outro. É assim que Adão fez com Eva. É assim que Eva fez com a serpente. A serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém. Então sobrou para ela. E é assim que eu e você, filhos de Adão, desleixados com o nosso compromisso, com aquilo que pactuamos, fazemos todos os dias. A gente responsabiliza as pessoas, as coisas, menos a nossa inclinação pecaminosa de sermos diligentes com os nossos compromissos. Uma outra característica do atraso é que quando ele não é desleixado, ele é desesperançoso. A gente vai para os compromissos da seguinte forma: eu já sei que vai atrasar. Eu já sei que a noiva, pelo menos uma horinha, ela vai chegar atrasada. Então, por que eu vou chegar no horário? A gente não tem esperança na pontualidade das pessoas. E isso é até uma realidade que nós, como igreja, precisamos confessar. Eu preciso confessar. Quantas vezes a mesa da comunicação olhou para mim e disse assim, pode soltar, como é que fala? O touchdown? Não tenho dificuldade com palavras assim, irmãos. E aí, posso soltar aqueles minutinhos que ficam aqui para avisar os irmãos que vai começar o culto? Eu olhei para a igreja ainda estava vazia. Eu falei, dá mais 10 minutinhos. A gente não tem uma responsabilidade como compromisso, porque a gente é desesperançoso. A gente acha que as coisas não devem começar ou fazer-se começar no horário, porque os outros também não vão cumprir com a sua pontualidade. Se eles estivessem aqui às 10h30, então eu poderia soltar o horário no lugar certo, na hora certa, e o culto começar no horário certo. Eis uma necessidade da gente confessar o nosso pecado. Mas Jefferson, qual é o grande problema do atraso? Por que ele é um pecado? E por que eu devo entendê-lo então dessa forma? Eu quero te dar algumas razões para isso. A primeira razão para que você entenda que não deve se atrasar, a disciplina da pontualidade deve ser algo que grite no seu coração, é porque o atraso é uma quebra de confiança com as pessoas. Quando a gente marca um compromisso com alguém e a gente não cumpre na pontualidade do compromisso, quando a gente chega atrasado, nós estamos dizendo aos outros que nós não somos dignos de confiança, que elas não podem confiar em mim. Lembra-se daquele exemplo que eu dei do meu colega de trabalho? Não tem um compromisso que a gente marque com ele, que a gente acredite que ele vai chegar na hora certa. E quando as pessoas não confiam na gente, quando as pessoas não sabem se podem esperar de nós o nosso melhor, então nós estamos em pecado, meu irmão. Tem alguma coisa errada com você.
e a sua atitude para com o próximo não gera nele confiança em você, mas desconfiança, então, como cidadão do céu, há alguma coisa errada na sua vida. Uma outra coisa que o atraso revela na nossa dinâmica de relação um com os outros, e por isso ele é um pecado, é que o atraso é uma violação do 7º mandamento. Sabe qual é o 7º mandamento? Não roubarás. É isso que diz o 7º mandamento. Mas como assim eu estou roubando, Jefferson? Lembra do que eu disse sobre o tempo ser precioso? E por isso eu e você precisamos valorizar cada instante, cada minuto da nossa vida. Quando eu e você marcamos um compromisso com alguém e a gente se atrasa, a gente está desperdiçando tempo alheio. E o que a gente está fazendo, na verdade, é roubando de alguém aquilo que é mais importante, mais precioso dela, o seu tempo. Porque naquele horário, naquele instante que você combinou, aquela pessoa está ali porque ela confiou em você. Mas a sua atitude desleixada, desrespeitosa, a sua atitude não só quebra a confiança dela, mas como tira, arranca dela aquilo que é mais precioso para ela, o seu tempo. E isso ninguém vai devolver a ela. Você não vai poder devolver. Ninguém vai poder devolver. Agora, quando a gente faz isso, a gente está dizendo para essa pessoa que esse bem mais precioso dela pode ser arrancado dela, pode ser roubado dela. E aquilo que o mandamento objetiva, que é um chamado à justiça, a ser justo, é violado. Porque eu e você não trabalhamos com o PCC, mas roubamos de pessoas aquilo que é mais precioso para elas. Mas a gente chama de ladrão, a gente chama aqueles que roubam de pessoas desonestas. Mas a gente não crê, não acredita, porque relativizamos o pecado, porque entendemos que pecado é só o adultério, é só a prostituição, a pornografia. A gente acredita que não ser íntegro com a nossa palavra e pontual com os nossos compromissos não é roubar aquilo que é precioso dos outros. Desculpa te decepcionar essa manhã. Uma outra coisa importante que o atraso revela para a gente como um pecado é que ele é um desamor narcisista. O que você quer dizer com isso, Jefferson? Se eu não cumpro com a minha palavra, com o meu compromisso com alguém, se eu não honro essa pessoa, então é uma falta de consideração pela vida dela. Desamor. E por que narcisista? Porque eu entendo que o meu tempo é mais importante que o tempo dela. Ah, Jefferson, mais 10 minutinhos na cama? Eu estou cansado. Não vai doer. Não tem problema. Quando a gente acredita nessa mentira, quando a gente acredita nessa realidade, a gente não se importa com as pessoas. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz? Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo 2, considere o outro superior a você. O que a Bíblia diz para mim e para você é que é sério esse negócio de cumprir com a palavra. É sério esse negócio de chegar no horário, da pontualidade. Porque eu devo considerar o tempo do outro mais importante, mais superior do que o meu próprio tempo. Quando a gente então se atrasa para servir o outro, para considerar o outro mais importante, a mensagem é que nós não nos importamos tanto com ele, que a gente não se importa com as pessoas. Quando a gente chega atrasado no nosso compromisso em cultuar a Deus, a mensagem que a gente prega é que a gente não se importa tanto em estar reunido com os santos de Deus. É a gente pregando para o mundo que o nosso tempo com Deus não é tão importante assim na adoração. Eu só quero ficar com a parte da palavra, porque é só isso que importa para mim. A gente não considera os outros, o nosso Deus,
como prioridade na nossa vida. Mas lembra, o Senhor Jesus Cristo está invertendo a ordem dos valores. Então, por isso que o Evangelho diz para mim, que você não consegue cumprir com a tua palavra, com os teus compromissos, com aquilo que você pactua, com integridade, com pontualidade, porque simplesmente julga que o seu tempo é mais importante do que os outros, então você está em pecado e você precisa se arrepender. Porque o que a Bíblia diz é que o tempo do outro, que a vida do outro é muito mais importante para ser servida do que a sua própria vida. Portanto, é uma má pregação. Agora imagina como seria, meu irmão, se os cristãos do nosso tempo fossem louvados, não porque eles chegam atrasados, mas porque o nosso chefe, ele tem orgulho de dizer que nós chegamos sempre no horário. Qual seria o testemunho que eu e você daríamos para as pessoas com isso? Que testemunho você daria se as pessoas pudessem confiar em você, na integridade do que você diz? Sim, sim ou não, não. Nenhuma outra coisa, nenhuma curva. Porque ainda que isso custe muito caro para mim, eu vou até o fim com você, porque você é importante para mim, eu considero você. Como seria o testemunho da igreja no mundo, se a igreja fosse uma igreja pontual com a sua palavra, com os seus compromissos? Por fim, o atraso é uma mentira, uma grande mentira. E por que, Jefferson, é uma mentira? Porque ao combinarmos uma coisa com as pessoas e por qualquer motivo injustificável a gente não cumpre, eu e você estamos sendo mentirosos com ela. A gente diz que vai fazer uma coisa, mas a gente faz outra coisa. O nome disso não é desculpa, o nome disso é mentira. Agora dá uma olhadinha para o final do versículo de número 37. O final do versículo 37 diz assim: se você não for íntegro com seus compromissos, se você não viver na pontualidade da sua palavra, mas viver uma vida atrasada, se a sua vida não for sim, sim ou não, não, então o que passar disso vem do maligno. É isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Agora deixa eu te lembrar de uma outra coisa, um outro texto. João, capítulo de número 8, versículo 44, vai dizer para mim e para você quem é o pai da mentira. Você sabe quem é? O pai da mentira é o diabo. Isso significa que se a minha palavra não é verdadeira, se o meu sim, sim não é sim, sim, mas eu vou tentar, eu vou ver, não é um compromisso íntegro, inteiro com alguém, mas é pela metade, então eu e você estamos vivendo na mentira. E tudo isso vem do maligno, não vem de Deus. E o pai da mentira, meu irmão, é o diabo. E por isso a mentira, a falta de confiança, o desamor, o narcisismo com o nosso compromisso, isso é um pecado grave que ofende o caráter santo de Deus. E eu e você não temos autoridade para diminuir o tamanho do nosso pecado, porque para Deus pecado é pecado e ele precisa ser levado a sério. Se o pecado é uma quebra da confiança, nos faz violar um mandamento, inclusive o 7º mandamento, a não considerar mais o outro mais do que eu, e é uma mentira que procede do diabo, o pai da mentira, então a conclusão é que a minha vida atrasada, que combina mas não cumpre, é uma vida que está em pecado. Mas o Senhor não é um Deus que divide a sua glória com ninguém. Ao contrário,
Ele clama pelo trono do nosso coração, para limpar a sujeira do nosso coração. E sabe por que ele faz isso? Porque ao contrário de mim e de você, que somos impontuais, que não somos íntegros nos nossos compromissos, ele é o Senhor do tempo. É isso que a Bíblia nos diz. E quando nós não cumprimos, nós estamos desonrando aquele que é o Senhor, que criou o tempo e toda a história. Você precisa e deve reconhecer essa manhã que o atraso, que a impontualidade, que a falta de disciplina com os seus compromissos é um pecado que precisa ser confessado hoje. Você precisa assumir compromissos que você pode cumprir. Você precisa ser sério, porque as pessoas precisam confiar em você, porque você é crente, meu irmão. Porque você é um cidadão do céu. Porque você não pertence a esse povo que vive na mentira, mas você é um cidadão da verdade, da Jerusalém celestial, as terras do grande rei. E ele não é um Deus de mentira. Como eu faço isso, Jefferson? Você precisa hoje de uma mudança radical na sua vida. Uma mudança radical na sua atitude e comprometimento com relação às pessoas, com relação aos horários, com relação às suas promessas. Como eu posso vencer, Jefferson, e ter essa disciplina tão real na minha vida, me comprometendo? David Harvey, um escritor que escreveu Quando Pecadores Dizem Sim, ele disse que enquanto o pecado não for amargo, a graça não poderá ser doce. Sabe quando você vai mudar a sua vida e ser íntegro com os seus compromissos? Quando você entender a dimensão do pecado. Quando você entender o amargo do pecado. Quando você entender que o seu pecadinho de estimação ofende o caráter santo de Deus. E que ele não está acostumado, que ele já não se habituou com você, porque o pecado faz divisão entre nós e Deus. Logo, ele não se acostumou com essa realidade. Mas ele clama por corações íntegros. E desde o jardim, meu irmão, eu e você estamos atrasados com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando o Senhor chegou no jardim para o encontro com Adão, aquele encontro pontual que todos os dias o Senhor descia no jardim, quando ele chamou Adão, Adão não estava lá. Desde o jardim, eu e você estamos nos atrasando para se encontrar com o nosso Deus e vivermos uma vida que é digna do seu caráter. Adão, onde você está? A gente combinou de estar aqui. A gente combinou de ser sério. A gente combinou que esse negócio de ser cristão não é história de carochinha. É tomar a cruz. É martírio. É às vezes sangrar os pés. Mas ir até o fim das coisas. É cansar as mãos, mas não largar o arado. Aonde você está, Adão? Desde o jardim, a nossa resposta é: eu tive medo. Eu achei que podia me esconder aqui, estava tudo bem. Não, Adão, não é assim. Santo Agostinho, quando escreveu suas confissões, ele disse o seguinte: tarde te amei, Senhor. Sabe o que Agostinho está dizendo? Eu me atrasei para o nosso encontro. Eu conhecia Cristo, eu tinha 10 anos de idade. Mas tive um encontro real com Ele quando eu tinha 21 anos. Real, verdadeiro. Por 21 anos da minha vida eu me atrasei para me encontrar com o Senhor. E talvez hoje você também está atrasado para esse encontro de um Deus que pode mudar a sua falta de integridade nos seus compromissos. Tarde te amei,
Mas a verdade, meus irmãos, é que se por um lado todos nós pecamos quando fugimos para longe dos nossos horários de obediência a Deus, apesar de nós, Deus não se atrasou em nos salvar de quem somos. O Senhor do tempo, o Senhor da eternidade, da plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, a Galácia, no capítulo 4, ele diz: na plenitude dos tempos, quando ela chegou, Deus não se atrasou. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir de quem nós somos. Se eu e você atrasamos, Ele é íntegro para chegar no momento certo, para transformar quem você é. Se você deseja hoje mudar radicalmente a sua vida e começar a não se atrasar para o seu compromisso de obediência a Deus e uma vida que o dignifica, eu quero convidar você a orar essa manhã. Tarde te amamos, Senhor. Tarde te encontramos. E não que o Senhor não nos tenha buscado antes. O Senhor sempre veio ao encontro daqueles a quem o Senhor escolheu desde a eternidade passada. Mas nós lutamos, nós nos entregamos às nossas paixões, nós nos entregamos à nossa falta de integridade, nós nos entregamos à nossa falta de compromisso, porque nós não consideramos que o Senhor era algo que deveria valer a pena para nós. Nós fomos mentirosos, nós consideramos que o nosso tempo era mais precioso do que o tempo de se encontrar com o Senhor. E o nosso pecado não afetou apenas a nossa relação contigo, mas com o nosso próximo. A gente continua se atrasando para honrar aqueles a quem o Senhor criou a sua imagem e semelhança. Por isso, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa incapacidade de conjugarmos o amargo do pecado, porque só acreditamos que pecados são aqueles de categorias maiores. Livra-nos dos nossos pecados de estimação, porque o Senhor não se habituou a eles, o Senhor está os vendo e o Senhor está perfeitamente comprometido em nos transformar dessa realidade. Confessamos diante de Ti que não somos homens e mulheres íntegros e estamos atrasados contigo. Nos salva de quem somos, Deus. Amém.